A paz do Senhor Jesus, tenha uma boa tarde. Então, aqui para conhecimento de vocês, né, dos amados irmãos, até mesmo dos que vão ver esse vídeo, a lição do dia 26, ela fala sobre o tema buscando conhecer os caminhos do Senhor. E aí você tem aí o texto áureo. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, e ensina-me as tuas veredas. Salmo 25, 4. A verdade aplicada diz assim: para crescer espiritualmente é preciso aprofundar nos relacionamentos com Deus e conhecer o seu caminho. O objetivo da lição é compreender os anseios de Davi, apresentar as características dos caminhos do Senhor e destacar o valor de seguir os caminhos do Senhor. O texto de referência, ou texto básico, é Salmo 25, que diz: a ti, Senhor, levanta minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixe confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Guia-me na tua vereda e ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e eles fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Então, aqui você tem o Salmo, né? Você tem aqui a referência, e você tem aqui os objetivos da lição e as leituras complementares. Os hinos sugeridos é o 141, 147, 149. O motivo de oração: ore para que o Senhor nos faça conhecidos os seus caminhos. E a introdução começa um salmo acróstico e a oração de Davi. O que é acróstico, né? Vamos lá. Acróstico é quando utilizam as letras de uma palavra para formar outras palavras ou uma frase para corresponder. Por exemplo, utiliza-se o nome de uma pessoa para fazer um acróstico com adjetivos que expressam as qualidades dela. Então, vamos lá. O Salmo 25 é um salmo acróstico, tá? Que utiliza as letras de uma palavra para formar outras palavras. Os acrósticos servem para memorizar o alfabeto hebraico e é o conteúdo nele enunciado no presente salmo. É possível inferir que a atitude de Davi é expressar em dois aspectos: a oração, quando apresenta a Deus a sua súplica; 2. A meditação, quando percebe os atributos de Deus e reflete sobre ele. Oração de Davi. Interessante observarmos que os salmos registram a oração intercalada com meditação por meio de oração. Davi derrama a sua alma de forma profunda, fazendo a Deus os seguintes pedidos: não me deixes confundido. Faze-me saber os teus caminhos. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Perdoa os meus pecados e olha para a minha aflição. Olha para os meus inimigos e guarda a minha alma. Por intermédio da meditação, Davi faz uma reflexão sobre os atributos e providência de Deus, em prol daqueles que o temem. Perceba-se então que Davi tinha profunda intimidade com ele. Então é interessante nós termos profunda intimidade com Deus. Atentarmos para identificar a voz de Deus, nós temos que atentar para isso, para identificar a voz de Deus. O nosso relacionamento com Deus não pode ser, portanto, superficial. Precisamos habitar no seu esconderijo, não sermos meros visitantes em nossas orações. Permaneçamos atentos para o que Deus tem a nos falar. Então, ele está querendo dizer aqui, nós não podemos ser superficiais. Nós devemos nos aprofundar. E através da oração nós vamos
ter conhecimento, né, de Deus mais profundo. Aí, segundo o comentarista, o comentário bíblico neste salmo, os temas do perdão, da orientação e da proteção são entretecidos e aparece constantemente. No entanto, uma divisão aproxima em 3 partes. É possível a descrição dos problemas do salmista, é feita em termos tão gerais que o salmo poderia ser usado por qualquer adorador, diz o autor, o escritor Heiser. Então vamos lá. Por enquanto, nós vamos agora, só para dar uma descontraídazinha aqui nos irmãos e também voltarmos aqui já para o foco da lição, né? Como diz aí fora, né? Voltar para a lição. Deixa eu botar aqui para você, só um minutinho. Esse aqui, ó. Esse aqui é um vídeo que fala sobre a presença de Deus. Presta atenção. Você vai ouvir. Coronavírus. Esquece coronavírus. Coronavírus agora não. Ô, Jesus. Um, dois, três, pular. Agora vai. Presta atenção. Enquanto você medita, eu vou dar uma pausazinha para um intervalo. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória. Ô, glória, voltei. Sinta a glória de Deus, sinta a glória do Pai. Presta atenção, vai prestando atenção enquanto eu vou falando. Então, presta atenção. Já no 1:2 disse: não me deixe confundir. Davi está pedindo ao Senhor para não deixar envergonhar. Davi era arguerido, batalhador, proativo, dispunha de fazer a vontade de Deus, cumprindo seu mandamento, e partia para o enfrentamento das batalhas que lhe eram apresentadas. Em decorrência disso, sofreu duras oposição, não só de inimigos vorazes, e até mesmo experimentando, né, guerras internas, conflitos internos. Mas mesmo assim ele queria fazer a vontade de Deus. Podemos atrair diversas oposições, até mesmo dentro do grupo familiar, irmãos. Opositores são mestres nos seus propósitos, são traiçoeiros. Traições, perseguições e incompreensões também estão presentes na caminhada daqueles que piamente querem viver para Cristo Jesus. Então, o tópico 2, o desejo e reconhecimento do salmista. Davi declara: fazei-me saber os teus caminhos. Vemos nessa declaração Davi pedindo o direcionamento da parte de Deus, o que é reforçado no verso 15. Os meus olhos estão continuamente no Senhor. É impressionante a consciência de Davi. Sabia da fragilidade e limitações em discernir o que é bom ou mal. Portanto, colocou na dependência de Deus. Nota que a oração verbaliza, no caso, né, ela verbalizada quer conhecer os caminhos e as direções. Isso é importante, que Deus ele dá a direção para a gente. Quando nós nos colocamos na mão dele, nós nos colocamos dependentes dele. Como nós se achamos autossuficientes, nós erramos, nós quebramos a cara, nós não fazemos nada e nada dá certo. Então, a vontade de ser guiado pelo Senhor, Davi expressa: guia-me na tua vereda, ensina-me
A palavra verdade possui diversos significados, literais e figurados, entre as quais destacamos certeza, confiabilidade, estabelecimento, fidelidade. Um viver sábio inclui associar a verdade com a benignidade. Então, aí você tem aí, nesse tópico aí, você tem aí o desejo de ter intimidade com Deus, ó. O hino fala, a sua presença é o que eu mais quero, Jesus. Então, Davi declara o segredo do Senhor é para os que temem, e ele fará saber o seu conselho. Então, a presença de Deus é que faz a diferença na nossa vida. Temos que também reconhecer que Deus é o seu Salvador, o nosso Salvador. Agora já o tópico 3 fala conhecendo os caminhos do Senhor. Há na atualidade uma ênfase nas conquistas pessoais restrita à vida na terra, uma busca incessante por propriedade financeira, quer dizer, prosperidade financeira, soluções imediatas dos problemas e rol da fama. Muitos querem status, né? Muitos querem estar no holofote, mas muitos não querem, né, pagar o preço, né? Fazer a vontade de Deus. Qual é o preço que se paga por fazer a vontade de Deus? Vamos lá. Qual é o preço que se paga? Aí diz assim, ó, Cristo tem sido colocado na condição de garçom por muitos que se diz servo do Senhor. Tá vendo? Estamos querendo ser mais servidos do que servir. Queremos que Ele venha nos servir e não nós servirmos a Ele no seu campo ministerial. O caminho da obediência. Deus quer que o homem ande pelo caminho da obediência. Conhecer sem obedecer é inócuo. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que conheciam o caminho a seguir, mas eram desobedientes. O povo de Israel sofreu duras consequências em decorrência da desobediência. Eles foram levados cativo, perderam o lugar de adoração, tiveram o templo destruído, sacrificavam animais, mas o coração não era convertido. Andavam conforme seus preceitos. Nos tempos atuais não é diferente. Há muitos simpatizantes do Evangelho, frequentadores de culto, mas o coração não é convertido. Segue as suas próprias regras. Porém, Paulo nos ensina que não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Então, tá aí o recado para você, tá? O caminho é de graça, tá? O caminho é perfeito e que Deus possa te abençoar nessa tarde gloriosa. Fique com Deus, em nome de Jesus.